E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai começar o estudo de equações lineares de ordem mais alta. A gente vai fazer a maioria dos exemplos e das deduções para equações de ordem 2, que é para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. E depois que tudo estiver bem claro, a gente vai estender isso para equações de ordem maior do que 2. Então vamos lá, vamos começar aqui com uma definição. Uma equação diferencial linear de ordem 2 é uma equação que pode ser reescrita nessa forma aqui. Notem que esse formato é muito parecido com a equação linear de ordem 1, né? A diferença é que a gente está acrescentando mais esse outro termo aqui que envolve a segunda derivada da função incógnita y. Aqui a gente pode justificar essa terminologia linear da mesma maneira que a gente fez lá para a ordem 1. A gente pode definir esse operador L no conjunto das funções que são duas vezes diferenciáveis e para qualquer par de funções e qualquer duas constantes reais, beta1 e beta2, a gente vê que, se a gente aplicar esse operador L na combinação linear dessas duas funções y e y2, isso é a mesma coisa aqui pela definição do operador L, essa expressão aqui. E agora, distribuindo essas derivadas que aparecem na expressão, distribuindo essas multiplicações pelas funções coeficientes A0, A1 e A2, eu obtenho que toda essa soma é igual a isso. E agora, se eu coletar todos os termos que tem beta1 e depois coletar todos os termos que tem beta2, eu posso reescrever toda essa expressão da seguinte maneira. E agora notem que tudo que aparece nesse primeiro parênteses aqui nada mais é do que essa expressão do operador L, só que aplicado na função y1. Da mesma maneira, tudo que aparece dentro desse outro parênteses aqui é a expressão do operador L, só que agora aplicado na função y2. Então, toda essa expressão é a mesma coisa que beta1 L de y1 mais beta2 L de y2. Ou seja, comparando esses dois lados aqui dessa cadeia de identidades, eu vejo que esse operador L é um operador linear. Isso quer dizer que, como esse operador L pega todas as dependências em y que tem na equação, o que a gente está vendo aqui é que a dependência que a equação diferencial tem nessa função incógnita y, ela é linear. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu lá para a equação linear de ordem 1. Vamos falar um pouquinho de problema de valor inicial envolvendo uma equação de ordem 2. O problema de valor inicial para uma equação de ordem 2 vai ter essa cara aqui. A principal diferença para os problemas de valor inicial que a gente estava vendo é que agora eu não tenho só uma condição inicial, mas sim duas, né? Além de uma imposição no valor da função em algum ponto x0, aqui a gente também vai impor o valor da derivada nesse ponto x0. Vamos ver um exemplo bem simples de por que a gente precisa dessa condição extra para deixar o problema bem determinado. Suponha que y de t é a altura de um objeto de massa m que está em queda livre. Se y de t representa a altura do objeto, então y' de t representa a velocidade e a segunda derivada de y representa a aceleração desse objeto. Então, desconsiderando qualquer resistência do ar, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que essa função y de t tem que satisfazer essa equação diferencial aqui. Ou seja, que a massa vezes a aceleração tem que ser igual à força resultante sobre o objeto. Agora, notem que, dependendo da altura inicial desse objeto, isso vai dar origem a diferentes funções de y. Faz diferença você soltar um objeto de uma altura, por exemplo, 10 metros, do que soltar esse objeto de uma altura 20 metros. Além disso, mesmo que você solte o objeto de uma mesma altura, faz diferença se você solta esse objeto a partir do repouso ou se você solta ele com alguma velocidade inicial diferente de zero. Então é por isso que não basta a gente saber qual é a altura inicial desse objeto, a gente precisa saber mais alguma coisa sobre ele. Por exemplo, a velocidade inicial. Então, para que esse problema esteja bem determinado, ou seja, para que essa função altura esteja bem determinada, a gente precisa de pelo menos duas informações. Por exemplo, a altura inicial do objeto e a velocidade inicial dele. E é por isso que, para que um problema de valor inicial envolvendo uma equação de ordem 2 esteja bem definido, ou seja, que isso defina de fato uma solução, é preciso
que a gente tenha duas condições iniciais. Tá, o que a gente vai fazer no restante desse vídeo? Tem alguns conceitos gerais de equações lineares de ordem 2 que a gente precisa ter em mente na hora de resolver essas equações e os problemas de valor inicial associados. Então, a gente vai investir o resto desse tempo para definir algumas coisas e ver alguns resultados que vão justificar a nossa definição de solução geral e que vão estar por trás dos métodos que a gente vai ver a partir da aula que vem. Então, infelizmente, o resto desse vídeo vai ser tedioso. A gente não vai ver, de fato, nenhum método de resolução, mas isso aqui são coisas que a gente precisa ver porque sim, porque a gente é adulto e a gente quer entender o que está acontecendo nesses problemas. E daí, a partir da aula que vem, a gente começa a ver métodos de resolução de fato. Tá, então eu quero começar aqui com o teorema de existência e unicidade para equações lineares ordem 2. Em geral, equações lineares são melhores de trabalhar e melhores de resolver do que equações não lineares. E eu acho que esse teorema aqui já passa uma ideia de por que isso acontece. Suponha que a gente tenha aqui essa equação diferencial, linear, ordem 2, e que todas essas funções coeficientes, A2, A1, A0 e o termo da direita f, são contínuas em algum intervalo i da reta. Além disso, nesse intervalo i, a função A2 nunca se anula. Então, para qualquer instante inicial dentro desse intervalo i, esse problema de valor inicial vai ter solução e essa solução está definida em todo o intervalo i. Ou seja, em particular, o que isso aqui está dizendo é que o intervalo máximo de definição da solução, esse intervalo i, ele só depende dos coeficientes, só depende de A2, de A1, de A0 e de f. Não depende da expressão para a solução do problema de valor inicial. Lembra que lá nos problemas não lineares de ordem 1 que a gente resolvia, para conseguir determinar o intervalo máximo de definição, a gente tinha que encontrar a solução, ver onde é que essa solução estava definida como função, depois olhar para a equação, ver quais eram as restrições que vinham da equação e por fim a gente conseguia determinar o intervalo i. Aqui não. Aqui só olhando para a equação a gente já sabe qual vai ser o intervalo máximo de definição. Ele é o maior intervalo que contém o instante inicial e onde essas quatro funções são contínuas e essa A2 é diferente de zero. E outra coisa, claro, essa solução é única dentro desse intervalo i. Então vamos ver um exemplo para tentar deixar isso aí um pouquinho mais claro. Vamos determinar o intervalo máximo de validade da solução desse problema de valor inicial aqui. Vamos olhar para as funções coeficientes, ou seja, são as funções que multiplicam as derivadas de y aqui na equação e também o termo da direita. Então, nesse caso, a minha função A2, que é o que multiplica a segunda derivada, é a função x e ela é contínua em toda a reta. A função A1, que é o que multiplica a primeira derivada, é a função cosseno, que também é contínua em toda a reta. A função A0 é a função 1 sobre x menos 2, que é contínua em todo ponto diferente de 2. Essa é a única função que teve alguma restrição até agora. A função do lado direito, a função f, é a função 0, então essa função também é contínua em toda a reta, essa função não tem problema nenhum. E por último, a gente tem que ver onde que a função A2 é 0. Então, a função A2 ela é diferente de 0 para qualquer valor diferente de 0. Então, vamos juntar todas essas coisas, vou desenhar aqui a reta real, e as únicas restrições que apareceram foram aqui na continuidade da função A0 e nos pontos onde a A2 é igual a 0. Então, eu vou colocar essas restrições ali na reta real. Aqui eu tenho o único ponto em que a função A0 não é contínua, e aqui eu tenho o único ponto em que a função A2 não é diferente de 0. Agora, a gente só precisa olhar para o instante inicial. O instante inicial é 1, que é o ponto que está aqui. E isso já é suficiente para a gente determinar o intervalo máximo de solução. Então, a solução que está definida nesse ponto 1 e que resolve a equação diferencial tem que estar definida em todo esse intervalo de 0 a 2. Então, notem que a gente não precisou resolver o problema de valor inicial aqui. Só olhando para a equação e para o instante inicial, a gente já sabe qual vai ser o intervalo máximo de definição da solução. Em particular, qualquer problema de valor inicial que tenha instante inicial em algum ponto aqui desse intervalo 0, 2,
vai ter o mesmo intervalo máximo de solução. Então, só para deixar bem claro, vamos escrever isso aqui na tela, que é: a gente não precisa encontrar a solução do problema de valor inicial para determinar o intervalo máximo. Só olhando para a equação e para o instante inicial, a gente já consegue determinar quem vai ser o I. Mais uma definição, a gente vai dizer que uma equação ela é homogênea se aquela função f que aparece do lado direito for igual a zero. Ou seja, todos os termos da equação envolvem a função incógnita y ou alguma das suas derivadas. Para equações lineares homogêneas tem um fenômeno muito conveniente que é o princípio da superposição, que é: se você tem aqui várias funções que resolvem a equação diferencial, então aqui tem m funções que resolvem a equação diferencial, então você pode fazer qualquer combinação linear dessas funções, que essa combinação vai ser uma solução também. Então, se y1, y2, ym são soluções dessa equação diferencial linear homogênea, então, para qualquer beta1, beta2, beta3, beta-m, essa combinação linear y vai ser solução da equação diferencial também. Ou seja, ela satisfaz a equação diferencial. Em particular, se você tem duas funções que resolvem a equação diferencial, então, para qualquer beta1 e beta2, essa nova função y aqui, combinação linear de y e y2, também vai ser uma solução da equação diferencial. Ou seja, a partir de duas soluções, você consegue construir infinitas outras soluções, basta fazer a combinação linear. A pergunta que fica é: será que qualquer solução também vai ter essa cara? Ou seja, também vai ser combinação linear dessas duas soluções y1 e y2? Então é isso que a gente vai responder agora nos próximos slides. Vamos relembrar um conceito que a gente viu lá em álgebra linear, que é o de independência linear. Então a gente vai dizer que um conjunto de funções é linearmente independente em algum intervalo i, se a única maneira de toda essa expressão aqui ser igual a zero no intervalo i é se todos esses coeficientes forem zero. Ou seja, a única combinação linear dessas funções que dão origem à função zero é se você escolher todos os coeficientes iguais a zero. Isso é a mesma coisa que dizer que você não consegue escrever nenhuma dessas funções como combinação linear das outras. Agora sim, um conceito novo, vamos definir o Wronskiano de duas funções. Dadas duas funções diferenciáveis, o Wronskiano dessas duas funções é dado por esse determinante aqui. Então, o Wronskiano é o determinante dessa matriz, onde a primeira linha são as funções f1 e f2, e a segunda linha são as derivadas dessas funções f1 e f2. Por que a gente está vendo esse conceito? Porque, dadas duas soluções de uma equação diferencial linear, ordem 2, essas duas soluções elas são linearmente independentes se e somente se o Wronskiano for diferente de zero. Ou seja, esse Wronskiano dá um critério de independência linear para soluções de uma equação linear homogênea. Então, se você tem duas soluções de uma equação desse tipo aqui, então para determinar se essas duas soluções são linearmente independentes, basta calcular aquele determinante envolvendo essas funções e as suas derivadas. Então esse é um critério bem mais eficiente para determinar quando que essas duas soluções elas de fato são diferentes. Talvez esse seja um critério que pareça um pouco elaborado demais para determinar quando é que só duas soluções são linearmente independentes uma da outra, né? Mas quando a gente passar para equações de ordem mais alta, determinar a independência linear de um conjunto de 4 funções, às vezes não é tão simples. Então é por isso que a gente vai precisar desse critério aqui. Então agora a gente tem ferramentas para dizer o que é a solução geral de uma equação linear homogênea de ordem 2. Então suponha que você conhece duas soluções de uma equação linear homogênea de ordem 2. E essas duas soluções satisfazem esse critério aqui, ou seja, que o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero. Então, a solução geral dessa equação diferencial é dada por essa combinação linear dessas duas soluções que você conhece. Ou seja, isso quer dizer que toda solução da equação diferencial é uma combinação linear dessa y1 e dessa y2. Ou seja, de novo, isso quer dizer que se você conseguir encontrar duas funções que resolvem a equação diferencial
e que satisfazem esse critério aqui, então você encontrou todas as outras soluções. Basta você ir fazendo combinações lineares dessas duas que você encontrou. Esse é um teorema que a gente pode rabiscar a demonstração para ver onde é que aparece esse critério sobre o Wronskiano. Então, suponha que você conhece duas funções que resolvem a equação diferencial, tem essa y1 e a função y2, e que elas satisfazem esse critério aqui. Então, vamos colocar algum problema de valor inicial associado a essa equação. Então aqui, além da equação, eu estou procurando por uma função que no ponto x0 tenha valor k0 e que a derivada no ponto x0 tenha valor k1. O que eu quero mostrar aqui é que a solução desse problema de valor inicial, ela tem esse formato, ou seja, eu consigo encontrar C e D tal que essa combinação resolve o problema de valor inicial. Primeira coisa, a gente já sabe pelo princípio da superposição que qualquer combinação linear de y1 e y2 também satisfaz a equação diferencial. Então, para qualquer valor de c e d, essa função y resolve a equação diferencial. O problema está em satisfazer as condições iniciais. Então, para as condições iniciais, o que a gente quer fazer é determinar se existe c e d tal que essa função y aqui também satisfaz as duas condições iniciais. Bom, vamos confrontar esse formato então com aqueles valores. Então, o que eu estou procurando é uma função y que no ponto x0 tenha valor k0. Então, substituindo x por x0 naquela expressão, eu obtenho essa primeira identidade aqui. Como a segunda condição inicial envolve a derivada, eu vou derivar a função y e vou confrontar com aquele valor k1. Agora, juntando essas duas equações, o que eu tenho é um sistema algébrico para essas incógnitas c e d. Eu posso reescrever essas duas equações nesse formato matricial aqui, que a gente está acostumado lá da álgebra linear. E a gente sabe que esse sistema aqui sempre vai ter solução se essa matriz que aparece do lado esquerdo for uma matriz inversível. Além disso, notem que essa matriz é exatamente a que aparece na definição do Wronskiano. Então, o determinante dessa matriz é igual ao Wronskiano dessas funções y e y2. Então, esse sistema aqui sempre vai ter solução se essa matriz for inversível. Ou seja, se o determinante dessa matriz for diferente de zero. Como o determinante é Wronskiano, a gente conclui que esse sistema algébrico sempre vai ter solução se o Wronskiano for diferente de zero. E é aqui que aparece essa condição sobre as duas soluções y e y2. Ou seja, isso garante que existe C e D tal que essa combinação linear y vai satisfazer as duas condições iniciais. Bom, e é isso. Vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem essas duas funções, raiz de x e 1 sobre x, que resolvem essa equação diferencial. E o que eu quero fazer é determinar a solução geral e também determinar a solução desse problema de valor inicial aqui. Então vamos lá para a solução geral. Bom, primeira coisa, né? Aqui o exemplo já está dando essas duas funções que resolvem a equação diferencial. Além disso, olhando para a equação diferencial, a gente vê que essas soluções elas estão definidas em zero mais infinito. Esse é o intervalo máximo de definição para qualquer uma dessas duas soluções. Então, para determinar a solução geral, a única coisa que a gente precisa fazer é garantir que essas duas funções são linearmente independentes. E para isso, a gente vai calcular o Wronskiano dessas duas soluções. Aqui na primeira linha, eu tenho as funções y1 e y2, e na segunda linha, eu tenho as respectivas derivadas dessas funções. Calculando esse determinante, eu obtenho essa soma aqui. Dá para fazer algumas simplificações e eu obtenho essa outra soma, que é igual a menos 3 sobre 2x na 3 meios. Notem que nesse quociente o numerador é sempre 3, o que significa que essa expressão nunca é zero. Isso significa então que essa y1 e y2 são linearmente independentes e, pelo teorema que a gente viu antes, a solução geral para essa equação diferencial é uma combinação linear dessas duas funções. Então está aqui, essa é a solução geral para essa equação diferencial. Vamos apagar tudo, deixar só a solução geral para resolver o item B. Então, para resolver o item B,
Como a segunda condição inicial envolve a derivada da função y, eu vou pegar essa solução geral, vou derivar, e agora, fazendo x igual a 1 nessas duas expressões, eu posso usar as duas condições iniciais e obter que c e d precisam satisfazer essas duas equações aqui. Então, a primeira equação vem da solução geral, né? Então, como eu estou procurando por uma função que no ponto 1 tenha valor 0, eu estou trocando x igual a 1 nessa expressão aqui. Então, como eu estou procurando por uma função cuja derivada no ponto 1 tenha esse valor, eu troco x por 1 aqui nessa expressão. Então, simplificando um pouco essas duas equações, eu obtenho esse sistema algébrico aqui. Para resolver ele, tem várias maneiras. Você pode usar aquelas ferramentas lá de álgebra linear, ou pode isolar alguma dessas constantes numa equação, substituir na outra. Então, por qualquer um desses métodos, a gente obtém que C tem que ser igual a 2/3 e D tem que ser igual a menos 2/3. Portanto, a solução do meu problema de valor inicial é dado por essa expressão aqui, com C e D, com esses valores que eu obtive agora. Então, a solução do meu problema de valor inicial é essa função aqui, que está definida, a gente já sabe lá desde o início do problema, nesse intervalo I, que é 0 mais infinito. E acabou. Tá, então o que a gente viu aqui? Para resolver um problema de valor inicial envolvendo uma equação linear de ordem 2, basta que a gente conheça duas funções que resolvem a equação diferencial. Conhecendo essas duas funções, a gente consegue encontrar qualquer outra. Basta fazer a combinação linear apropriada dessas duas funções. Qual é o problema de tudo isso? O problema é ter duas soluções. Então, uma vez que você tem duas funções que resolvem a equação diferencial, você consegue montar a solução geral e resolver qualquer problema de valor inicial associado a elas. O problema é você ter duas soluções. Então, o que a gente vai fazer a partir dos próximos vídeos é ver métodos para determinar essas duas soluções. Então, esse vai ser o foco a partir de agora. Dado uma equação linear de ordem 2, a gente vai ver métodos para determinar duas funções que resolvem essa equação diferencial. Porque, de novo, pelo teorema que a gente acabou de ver, qualquer outra solução é obtido pela combinação linear dessas duas que você conhece. Certo? Então, a gente começa a fazer isso a partir da aula que vem. Essa foi uma aula um pouquinho mais teórica, só para deixar as coisas mais ou menos estruturadas. E a partir do próximo vídeo a gente começa a ver métodos mesmo e a fazer continhas. Então tá, por hoje é isso. Abraço, tchau!